E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao About the Sound. Esse é um canal voltado para tecnologia, voltado para som, para fones de ouvido Bluetooth, caixas de som, speakers de celulares, então para tudo que envolve som em geral, né? Hoje vamos falar sobre um fone de ouvido via cabo, tá? Geralmente tem bastante gente que ainda usa, prefere fones de ouvido via cabo por causa da interferência que fones Bluetooth acabam tendo, perda de sinal. Então eles são mais confiáveis e, em geral, costumam ter uma qualidade de som melhor, tá? Então hoje eu estou com esse fone aqui que é muito legal, é o ROG Zircon. Ele é um fone que me fez mudar um pouco minha percepção sobre fones de ouvido, principalmente porque eu gosto bastante de uma equalização mais em V, que tem graves e subgraves um pouco mais pronunciados e agudos um pouquinho mais pronunciados, um pouco menos de médio, né? E ele é um fone bem diferente do que eu costumo utilizar. Vamos falar primeiro sobre a construção dele. Vamos falar agora sobre as características físicas, né, do ROG Zircon. É um fone bem acabado, tá? Ele tem um corpo feito de metal, você sente que ele é gelado ao toque, assim, né? Ele tem esse aspecto, assim, bem futurista, né? Tem uma emenda aqui que separa o drive e o cabo, né? Essa emenda aqui, ó, ela é mais rígida, então ela ajuda a não danificar, né, o cabo, certo? O drive dele é um drive de, se eu não me engano, 8 mm e ele tem uma ponteira bem fininha e ergonômica, tá? Ela ajuda bastante na vedação, ela veda bem o canal auditivo, então isso ajuda a ter graves bons, né? E também a não vazar, escapar o som, né? Indo pro cabo aqui, é um cabo de emborrachado, tá? Que é bem feito, ele tem uma... É simples, né? Mas é bem feito, assim, você sente que não é um cabo que vai se danificar facilmente, né? Ele tem essa parte aqui de controle que tem apenas um botão, então é um botão clicável e ele não tem como você aumentar o volume ou baixar o volume, infelizmente é só um botão que dá play e pause, né? Continuando aqui pelo cabo, ele tem essa emenda aqui que divide os conectores, né? As duas cápsulas, né? Onde estão os drives. E depois ele vira esse material aqui, que é semelhante a um cadarço de tênis. E que é a Kevlar, se eu não me engano, o nome desse material, que ajuda a não embolar o cabo, né? É bem interessante, também dá uma resistência maior, tá? Para resistir a mais tempo mesmo o fone, né? E a ponteira aqui é uma ponteira que ela encaixa pela lateral. Eu achei bem interessante esse encaixe, porque tem menos chance de escapar, no meu ponto de vista, né? Ela parece ser feita de ouro, tá? O que garante um contato e um sinal melhor, tá? Para quem entende um pouquinho de música, sabe que isso faz uma diferença significativa, né? E tem um bom acabamento, tá? Um acabamento usinado aqui, ó, bem interessante. Vou tentar focar aqui. Então tem um bom acabamento, tá? É bem interessante mesmo esse fone, a questão física dele, né? Os aspectos físicos. Não é um fone que parece ser um fonezinho barato que tu compra no camelô, assim, apesar de ter um preço bem acessível, tá? Então, pessoal, vamos falar agora do que mais importa, né? About the sound, sobre o som dele. O som dele é bem interessante porque ele tem uma assinatura em V, que é uma assinatura que eu gosto, mas é diferente do que eu costumo usar na minha equalização pessoal, né? O V dele é um pouquinho diferente. Em vez de ser um V com os graves e os agudos na mesma linha, né? Na mesmo patamar, na verdade os graves é um pouco menos e os agudos é bem mais. Os agudos deles são muito bons e detalhados, tá? Na música Symphony of Destruction do Megadeth, eu nunca ouvi
um agudo tão detalhado e tão perfeito quanto nesse fone aqui. Ele é um fone agradável de escutar, ele tem um pouco menos de médios, então vai fazer um pouquinho de falta de detalhamento ali nas guitarras às vezes, mas assim, para o público em geral, tá? Um público que não é audiófilo, que não presta tanta atenção assim nos instrumentos, é um fone que vai agradar todo mundo, tá? Os graves dele são bons, os subgraves também. A imagem sonora dele não é tão ampla, mas é satisfatória. Eu posso dizer assim que no próximo fone que eu vou fazer o review, que é o VJJB, ele tem uma imagem sonora um pouco melhor do que esse aqui. Então assim, o palco sonoro dele ele é assim aceitável, né? Você vai conseguir distinguir os instrumentos, mas não vai ser tão separado quanto eu gostaria. Mas se você comparar com um fone tradicional, um fone normal, desses que você compra numa loja, assim, por uns 50 reais, por 40 reais, ele vai ser bem melhor, tá? Os agudos dele realmente são muito bons mesmo. E quando eu digo dessa música do Symphony of Destruction, do Megadeth, que os agudos são muito bons, parece que eu estou do lado da bateria, assim, escutando o baterista dar nos pratos, assim, de tão perfeito que ficou. E nisso nem o VJJB, que é um fone melhor equalizado, que tem uma característica sonora melhor, consegue bater ele. Então, ele tem uma resposta de frequência muito boa, porém, ele não vai ter um palco sonoro tão bom. É um fone que vale a pena, tá? O preço dele está na faixa entre 80 e 90 reais. Considerando agora que a gente está num período de pandemia, durante a gravação desse vídeo, ele ainda está um pouquinho salgado, ele poderia estar um pouquinho abaixo desse valor se fosse antes da pandemia, mas mesmo assim ele compensa o gasto de 80, 90 reais até 100, tá? Pelas características sonoras dele, pelo acabamento, que é um acabamento muito bom, bem feito realmente, tá? E pelo encaixe dele também, ergonômico, como eu disse, né? Na avaliação dos aspectos físicos dele, né? Espero que vocês tenham gostado. Então essa foi a avaliação do Rock Zircon. Se gostou, dá um joinha e se inscreva no canal, beleza? Valeu!